Como ficaria estranho fazer o evento em 1º de abril, o Senado Federal resolveu deixar a sessão solene, em defesa da democracia, para terça-feira, dia 2. E o convidado mais badalado não poderia ser outro, José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, ex-deputado federal cassado, preso 4 vezes e condenado em segunda instância a mais de 30 anos de prisão, acusado de ser o líder dos 2 maiores esquemas de corrupção da história do país, que são até do planeta, né? O Mensalão e o Petrolão. Um dos criadores do Foro de São Paulo, agente do Serviço Secreto Cubano, que listem, ícone da extrema esquerda brasileira e autor da frase, abre aspas, aí nós vamos tomar o poder, que é bem diferente de ganhar a eleição. Esse currículo que o Briguet deu aqui do Zé Dirceu, por mais estranho, mais desabonador que pareça, eu me recordo em 2003, quando o Lula assumiu o primeiro mandato, exatamente. Então começou uma série de matérias na Veja, né? Elogiando e enchendo a bola de todo mundo ali ligado ao PT, né? Aquela coisa do finalmente, né? Os pobres chegaram ao poder e tudo mais e tal. E aí todos os ratos comunistas de redação que ficavam ali escondidinhos, né? Puderam vir à tona, né? Todo mundo, as pessoas não tinham mais vergonha de se assumir petistas e tinha uma... Mas não era uma vergonha também, né, Brás? Assim, era um momento de festa e da grande não, popularidade. Mas antes não, né? Ali nos anos 90... Ali nos anos 90 tinha uns artistas da Globo, umas coisas assim. Mas o jornalista não se assumia como petista, como esquerdista, né? Tinha ainda alguma... Exatamente. Tinha assim, um mínimo senso de vergonha na cara, principalmente por os grandes jornais, certo, né? E existia uma narrativa toda da esquerda de que os grandes jornais, a grande mídia, servia aos interesses neoliberais do PSDB. Né? E na época, enfim, a esquerda comprava toda também a militância, os bocós, a massa de manobra da esquerda, né, da qual eu fazia parte ali nos anos 90, né, comprava a ideia realmente de que o neoliberalismo era algo da direita. E a gente sabe que neoliberalismo é simplesmente um rótulo que a esquerda deu, uma nova nomenclatura que a esquerda deu para a linguagem de militância para a esquerda progressista americana. Né? Então tudo que era ligado ao progressismo americano, ao imperialismo americano e tudo mais, era chamado ali de neoliberalismo, que não tem muita diferença, que é o progressismo. Né? Então, na verdade, o que era o PSDB? O PSDB era a esquerda progressista, alinhada com os interesses americanos e globalistas, europeus e americanos de maneira geral, e o PT representava aquela velha guarda da esquerda, né, ainda ali se identificando com os trabalhadores, com os pobres, né, com o socialismo de sindicato, aquela velha guarda da esquerda. Só que o PT estava aos poucos fazendo essa transição, inclusive com todo o trabalho de marketing do Duda Mendonça e do Zé Dirceu, que é o grande cérebro por trás do PT, né, um dos grandes cérebros ali por detrás do PT, fazendo essa transição do PT como um partido neoliberal. E se você for analisar os 2 primeiros mandatos do Lula, eles seguiram uma cartilha neoliberal. Eles seguiram a mesma cartilha econômica do Fernando Henrique Cardoso. Tanto é que a primeira pessoa a quem o Lula, né, deu as mãos, se abraçou, encheu o peito porque estava recebendo elogios, era do Barack Obama, que é o representante maior do progressismo americano, né, até hoje. Até hoje, porque a turma que está guiando a agenda progressista do governo Biden é a turma do Anthony Blinken, que é enfim, é um braço direito do Obama. Né? A turma do Obama é quem governa, de fato, ali esse mandato do Joey Decrépito Biden, né? Do Sleep Biden, como dizia o Trump. Eu acho muito bom esse apelido que o Trump deu para ele, Sleep Biden. Então, assim, o PT foi assumindo aos poucos esse papel de neoliberal, de direita neoliberal. E obviamente, eu estou falando esquerda e direita dentro de termos eleitorais, né? Ou seja, quem está mais à direita da extrema esquerda, para o pessoal da extrema esquerda sempre vai ser direita, né? Tanto é que existem alas mais radicais do PSTU, do PCO, que chamam o PT de direita, sem papas na língua hoje. Não é? Só que isso tudo faz parte do jogo. Então,
ser petista já não era mais aquela coisa com um cheiro de pobre trabalhador e sindicato. Já era aquela coisa assim mais neoliberal, era já a coisa do intelectual que se preocupa com o trabalhador, que se preocupa com o bem-estar dos pobres, mas já não é aquela coisa barbuda, truculenta e virulenta, porque o Lula foi aos poucos sendo transformado num produto de marketing deglutível para a classe média. O Lula, no final das contas, é isso. Porque o verdadeiro Lula, ele continua sendo aquilo que as feministas progressistas chamam de macho tóxico. É isso que é o Lula, né? O Lula é um velho da lancha, um macho tóxico, tá? Se colocasse o Lula, o Bolsonaro e o velho da van, sem nenhum saber da identidade do outro, vamos supor que os três não se conhecessem, colocassem eles no encontro às cegas, num churrasco com cerveja barata e carne ruim, eles iam contar as mesmas piadas e se divertir com as mesmas histórias. Tá? Porque o Lula é isso, o Lula não é um progressista como o PT tenta se firmar. Né? O Lula é um bronco xenófobo, com nojo de pobre, com nojo de preto, com nojo de nordestino, homofóbico. Tudo isso que a esquerda adora acusar a direita, isso tá ali na figura do Lula. Só que o Lula, ao mesmo tempo, ele é um produto de marketing do PT. Então, quando convinha o Lula ser o esquerdista truculento, o sindicalista ele era. Quando convinha ao Lula ser o sujeito que debatia sobre corrupção e tudo mais, ele debatia. Quando convinha ao Lula começar a tomar banho, fazer a barba, baixar o tom do discurso, falar... Tanto é que as piadas na época chamavam ele de o Lulinha Paz e Amor. Quem lembra disso ali no início dos anos 2000? Então ele virou o Lulinha Paz e Amor. Que é o Lula vestindo a roupa do progressismo para ser deglutível pela classe média. Esse é o Lula que a gente vem tendo aí nos últimos 22 anos. Agora, quem está por detrás de tudo isso é o Zé Dirceu, obviamente, e o Zé Dirceu, é onde a gente volta nas matérias de jornal de 2002, final de 2002 e início de 2003, que faziam questão de contar a biografia do Antônio Pallotti e do Zé Dirceu, que era também para dar uma certa confiança para os investidores. Olha só, o Lula, apesar de não ser nenhum gênio, né, mas ele é um político carismático, amado pelo povo e que agora é da paz e do amor. Por detrás dele também existem homens inteligentes, como o Antônio Pallotti, que tinha feito uma gestão ali da cidade, era prefeito de Ribeirão Preto, tinha um currículo acadêmico de economia, né? Então, fiquem tranquilos que a economia está na mão de boas pessoas, de pessoas que frequentam os mesmos círculos sociais que vocês. Né? Não é desse bronco nordestino paz e amor fofinho que a gente resolveu eleger agora para presidente da República. E a estratégia nacional, a Casa Civil, vai estar na mão de um homem experientíssimo, o Zé Dirceu. E a reportagem ali, as antigas páginas amarelas da Veja, nem sei se ainda existe isso, né? Mas era aquela reportagem central, com entrevista e tudo mais e tal, falava num tom de orgulho do passado do Zé Dirceu como ex-agente cubano, né, como militante comunista, o uso de mudanças de nome. Ele falava, inclusive, com orgulho de cirurgias plásticas que ele precisou fazer para alterar o próprio rosto. Se vocês perceberem, se vocês procurarem fotos antigas do Zé Dirceu na época da juventude, vocês vão reparar que parece outra pessoa, porque realmente ele modificou o próprio rosto várias vezes, né, para os trabalhos dele como agente, como espião cubano. Enfim, e isso tudo, ele falava assim, a matéria trazia assim, sabe, como se ele fosse uma espécie de 007 do bem, o 007 dos pobres, né? Ele contando sobre o treinamento dele, né? Que até hoje ele não se senta de maneira nenhuma de costas para uma porta em qualquer estabelecimento comercial, porque era assim que nós aprendíamos em Cuba, né? Então você tinha que sempre se sentar, você está sentado e comendo, mas sentar e comer em posição de alerta, porque o inimigo pode chegar a qualquer momento. Isso era contado assim como se fosse uma grande vantagem para o povo brasileiro ter um sujeito como esse dirigindo os destinos da nação, porque ninguém mais tinha vergonha de ser petista. Ninguém mais tinha vergonha de apoiar Cuba, de falar que Cuba é uma experiência social legal, né? Então, assim, houve uma espécie de uma transição de heroização da figura do Zé Dirceu no início dos anos 2000. E a própria mídia que jogou o Zé Dirceu lá em cima e o vendeu como um herói brasileiro,
né? Porque foi um período onde se começou a reabilitar de novo os perseguidos pela ditadura, passaram a ser reabilitados como heróis nacionais. Então era o momento de nós termos os nossos heróis guerrilheiros. Então teve todo um trabalho da grande mídia reabilitando toda essa gente, Genuíno, Zé Dirceu, o maconheiro lá do Rio, Fernando Gabeira, enfim, toda essa galera que o Aloísio Nunes foi o motorista lá do Marighella, o próprio Marighella, né? Enfim, toda essa começou a ter uma leva de filmes também. O Que é Isso, Companheiro? Sobre o sequestro do embaixador americano, do qual o Gabeira fez parte. Lamarca, reabilitando a figura do Lamarca como um herói nacional, com o Paulo Betti interpretando o Lamarca. Se vocês prestarem atenção, tudo isso, esse cinema do fim dos anos 90, antecedeu a entrada dessa galera, do Zé Dirceu, Lula, Pallotti, Genuíno, no governo nacional, porque houve um trabalho ali no fim dos anos 90 de preparar a mentalidade do brasileiro de que essas pessoas eram os verdadeiros heróis do período da ditadura militar, que foram negligenciados pela história e que agora estava na hora de nós fazermos as pazes com o passado e reabilitar na história os verdadeiros heróis da liberdade. Então, eu fiz parte dessa geração que cresceu assistindo, vendo isso no cinema e aprendendo que esses eram os nossos verdadeiros heróis da década de 60 e 70. Né? E agora nós estávamos felizes porque nós fomos às urnas e legitimamos, né, através do voto democrático, os verdadeiros heróis no poder. Nós colocamos os nossos heróis no poder. Só que eu também fiz parte da mesma geração que em um ano e meio, percebeu que os nossos verdadeiros heróis eram agora os neoliberais que nós criticávamos há um ano e meio atrás. É claro que teve muita gente que não percebeu, mas a criação dessa, do que a gente chama de nova direita no Brasil, ela não começou com Bolsonaro. Né? Ela começou ali por volta de 2004, 2005, quando o pessoal da minha geração, que elegeu o Lula, enfim, da minha geração e uma geração anterior, a geração do Briguet, né, a gente que elegeu o Lula, que reabilitou esses vagabundos como heróis nacionais, percebemos que nós fomos idiotas, percebemos a burrada que nós fizemos e simplesmente a gente colocou um bando de bandidos, uma série de bandidos no poder. E não os nossos heróis eram bandidos, na verdade. E aí quando nós percebemos isso, nós percebemos que nós não tínhamos também uma direita. Foi nesse momento que veio vazar o quê? Foro de São Paulo, toda essa história ao qual o PT e o PSDB estão intimamente ligados. Né? Então, muito antes de tudo mais, o ambiente cultural que permitiu isso foi, ao mesmo tempo, o Olavo, o professor Olavo de Carvalho, denunciando toda essa gente. Lembrando que o Olavo conhece o Zé Dirceu desde a década de 60. O Olavo conhece o Dirceu há muito tempo. Né? E, enfim, ele passou por essa fase de desilusão com a esquerda e de entender o que era a esquerda 30 anos antes da gente. Né? E quando nós chegamos nessa fase de colocar esses idiotas no poder e perceber o que nós fizemos, o Olavo já estava com tudo ali pronto para nos explicar a merda que nós tínhamos feito, com toda a denúncia pronta, com todo... Nós tínhamos um material no qual nos apoiar para entender a nossa própria história. Nós não conseguimos entender a nossa própria história. Então o Olavo, de certa maneira, foi um explicador da nossa própria história. E é nesse período ali de 2005, 2006, que aí começa o To Outspeak, começa a popularização de uma série de livros do Olavo que ainda circulavam ali só entre alguns intelectuais e tudo mais. Isso começou, de fato, a formação desse movimento, dessa nova direita, que ainda é muito novo, ainda é muito imaturo, né, ainda não consegue lidar com todas as novas situações que estão sendo geradas politicamente no Brasil. Mas... a participação do Zé Dirceu nessa cerimônia do Senado, ela é uma espécie de coroação, tá, do que ele falou há um tempo atrás. Nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar uma eleição. E tem gente que vai ficar chateada comigo e tudo mais e tal, mas dá para entender essa fala do Zé Dirceu numa chave que não seja ligado a fraude, toda... é porque, primeiro, eu não vou entrar nesse assunto, porque é legalmente perigoso, a gente não pode mais tocar nesse assunto, ainda mais aqui em conteúdo aberto, no YouTube e tudo mais.
Só que o Zé Dirceu, quando ele fala isso, ele fala isso porque ele entendeu já todo o processo eleitoral que a direita ainda não conseguiu entender. Ou seja, independentemente de ganhar uma eleição ou não, ter o poder é outra coisa. Né? Ele entende que o poder ele não é nominal. O poder não vem com cargo. Você recebe a faixa de presidente da República e magicamente o poder passa ali para você como, né, como se a faixa presidencial fosse um objeto mágico. E a direita ainda tem essa visão infantil, inocente, né, de que basta a gente colocar uma pessoa direita como presidente e ela terá o poder. O poder não vem do cargo. Tá? O poder ele é pessoal. Ele está na pessoa. Se a pessoa não conseguiu ter o poder antes de se eleger, não é a eleição que dará o poder a ela. É isso que o Zé Dirceu quis falar nessa frase. E o que ele dizia nessa frase era o seguinte: olha, comemorem aí, fiquem felizes com os 4 aninhos que vocês vão ter, porque vocês ganharam a eleição, mas vocês não têm o poder. O que ele estava dizendo é que as únicas pessoas com condições de voltar a ter poder eram eles, independentemente de ganhar uma eleição ou não. O que ele quis dizer naquele momento ali é que mesmo que o Bolsonaro se reelegesse em 2022, tá? Ele continuaria não tendo poder. E era nesse período, nessa transição, que eles iam voltar a se reorganizar, se reagrupar e voltar a ter todo o poder, independentemente de ganhar ou não a eleição.